passou no dia 28, na noite de 28 de maio de 1975, não foi um ato de acaso, nem foi uma manifestação especialmente violenta, mas esporádica. Correspondeu ao culminar de uma atuação que vinha de trás e que aí pôde-se desenvolver com um pretexto, eu já lá vou. Mas é preciso salientar que desde final de janeiro, início de fevereiro, que estavam a ser, como aqui já foi dito, presos continuamente militantes e simpatizantes do MRPP pelo simples facto de estarem a vender o Luta Popular ou a afixar um cartaz. E nós éramos caçados na rua pela polícia e pelo COPCOM, muitas vezes apontados a dedo pelos elementos do PCP, como indivíduos a abater. E, portanto, nessa altura, por exemplo, no 1º de maio de 75, já estavam uma série de camaradas, mulheres, em tiros, cuja capacidade de resistência, aliás, marcou para sempre aquele estabelecimento prisional. Eu, uns anos largos depois, fui lá como professor, numa visita de estudo com alunos, e algumas das funcionárias da cadeia ainda se lembravam o que é que tinha sido a passagem por lá das presas do MRPP. E no dia 28 de maio, o que se tratou foi de levar a cabo uma operação que foi definida desde o início como sendo uma operação destinada a destruir o MRPP e a eliminar os seus dirigentes, à cabeça dos quais o Cabral Arnaldo Matos, secretário-geral do partido. Foi assim que esta operação foi delineada. Aliás, que vinha na sequência, quero recordar aqui, na sequência de uma série de medidas que se tinham acelerado, sobretudo a partir do 11 de março. Portanto, o 11 de março tem na parte da manhã um golpe fascista e tem na parte da tarde um golpe social-fascista em que o PCP e as forças a ele ligadas se aproveitaram do golpe fascista para se alcançarem ao poder de uma forma ainda mais violenta e tratou-se de instaurar uma ditadura militar. Mas eu recordo aqui que algumas coisas vinham já bastante tarde, de trás, que tiveram depois episódios no 28 de maio e na sequência do 28 de maio. Por exemplo, houve camaradas do partido que foram procurados em casas em que viviam antes do 25 de Abril e que tinham deixado logo a seguir ao 25 de Abril. De onde é que constavam aquelas casas? Dos fecheiros da PIDE. Fecheiros da PIDE, que quando eu fui à sede da PIDE, talvez no dia 28 ou 29 de Abril, pouco tempo depois do 25 de Abril, com o camarada Martins Soares, pude ver lá as fichas da PIDE respeitante às pessoas do partido, e quando lá voltei, cerca de um mês mais tarde, essas fichas tinham desaparecido. E nós sempre denunciámos o que é que se tinha passado. Até que finalmente um espia do KGB escreveu um livro a confirmar que efetivamente o que aconteceu foi que o PCP, através da chamada Comissão de Extinção da PIDE, deitou as mãos aos fecheiros dos combatentes políticos de antes do 25 de Abril do MRPP para ter acesso aos dados que permitissem reprimir, como depois procuraram fazê-lo na noite de 28 de maio de 1975. No final de 74, o nosso partido tomou a decisão de, por um lado, se legalizar, concorrer ao processo de legalização dos partidos e de concorrer às eleições constituintes, as eleições que haviam de eleger os deputados que haviam de, depois de aprovar a Constituição da República. Essa decisão é tomada em 1974. E o partido apresenta-se e legaliza-se junto do Supremo Tribunal de Justiça no dia 18 de fevereiro de 1975. Dá-se o 11 de março e no dia 13 de março, 2 dias depois, o PCP determina a alteração da lei dos partidos para, sob o pretexto da confundibilidade dos símbolos, pretender impedir-nos de usar a foice e o martelo e, sob o pretexto de nós nunca aceitaríamos isso, ilegalizar o partido. 13 de março. No dia 17 de março de 1975, as autoridades político-militares, sob o mando do PCP, suspendem a atividade política do partido e proíbem de ir às eleições.
Portanto, nós somos impedidos de exercer qualquer atividade e somos impedidos e proibidos de ir àquilo que os nossos historiadores, investigadores, científicos e mais não sei o quê, a que tanto apelaram aqui os nossos amigos Dulce e Ornelas, que eles gostam tanto de chamar as primeiras eleições livres em Portugal. E primeiras eleições livres em Portugal, uma treta, porque o nosso partido foi impedido de ir a essas eleições e foi proibido, claro que nunca deixou de o fazer, mas foi proibido de exercer qualquer atividade política a partir do dia 17 de março. E depois, também ponto bastante importante, no dia 11 de abril de 1975, é assinado o chamado Pacto MFA-Partido. Foi algo que o nosso partido sempre rejeitou. Na altura, em nome da Aliança Reacionária Povo-MFA, com que o PCP queria substituir a Aliança Operária Camponesa, o que se tratou foi de o MFA impor aos partidos políticos todos as medidas que ele queria que ficassem a constar da Constituição e, designadamente, o controle sobre a atividade dos partidos políticos. Ora, o nosso partido sempre rejeitou isso. E, digamos, o conflito aberto com as autoridades político-militares a mando do PCP fica aí claramente estabelecido. Portanto, nós estamos ilegalizados, nós estamos impedidos de ir às eleições, nós estamos proibidos de exercer atividade política e, menos de um ano depois do 25 de abril de 1974, e nós recusamos a assinatura do Pacto MFA-Partido. E, no dia 28 de maio de 1975, é desencadeada a chamada Operação Turbilhão. Esta operação, é preciso dizer, foi aprovada primeiro na chamada coordenadora do MFA. Trata-se de uma operação que é proposta por um indivíduo chamado Coronel Varela Gomes, que era um quadro do PCP dentro da coordenadora do MFA. E que faz, aliás, mais do que uma intervenção em defesa dessa proposta, defendendo a liquidação, a eliminação dos elementos do MRVP. Depois de aprovado na coordenadora, vai à Assembleia do MFA. E é também aprovada do MFA, na Assembleia Coordenadora na Assembleia do MFA. E depois de ir à Assembleia do MFA, vai ao Governo, ao terceiro Governo Provisório. E todos os ministros, o Primeiro-Ministro, obviamente o Vasco Gonçalves, do PCP, mas todos os ministros, com a única exceção do Mário Soares, que não estava em Lisboa nessa altura, aprovaram este plano. E, portanto, eu acho que é importante que este fique para a memória futura que Vasco Gonçalves, Álvaro Cunhal, Joaquim Magalhães Mota, Francisco Pereira de Moura, Silvano Ribeiro, António de Almeida Santos, António Arnão Metelo, Francisco Salgado Zenha, Mário Morteira, José Joaquim Fragoso, Ernesto Melo Antunes, José Augusto Fernandes, José Emílio da Silva, Fernando Batista, José da Silva Lopes, esse, o banqueiro, João Cravinho, José da Costa Martins, Jorge Sá Borges, Álvaro Veiga de Oliveira, Jorge Correios de Zuíno. Esta malta assinou, esta malta aprovou toda o golpe da Operação Turbilhão. E depois, é preciso dizer que esta operação é aprovada com um pretexto. E estas coisas também não podem deixar de ser ditas. E o pretexto foi um golpe dado pelo Saldanha Sanches, que, aproveitando-se da ausência no Algarve do Camarada Arnaldo Matos e de outros membros da direção do partido, mas em particular do secretário-geral, que estava em tarefas do partido, decide levar a cabo uma operação no Ralis. Ele e um indivíduo que andava por aí, chamado Pimpão, que era amigo do Fittipaldi das Chaimites, do Dinis de Almeida, decidem encarcerar e violentamente espancar um soldado de comando chamado Marcelino da Mata. E, evidentemente, deram um arraial de pancadaria no indivíduo em questão, partiram umas costelas e partiram uma série de ossos, e obviamente que isto originou uma reação por parte dos militares e foi o pretexto que o PCP estava há muito tempo à espera, exatamente para desencadear esta operação. E esta operação é feita com uma preocupação típica das operações de terror. É por isso que a Dulce
os vê entrar pela sede nacional daquela forma. Entraram na sede da BIC aos tiros. E em todos os sítios por onde passaram, que fossem instalações do partido, partiram tudo. Roubaram tudo. E no caso de Coimbra até incendiaram a sede. No caso da Associação de Amizade Portugal-China, convém dizer também que prenderam a companheira do Camarada Almatos, a Albertina, com a Graça, a filha, com 6 anos de idade. E quem levou a cabo essa operação foi o SIAC de Cascais, sob a direção, vejam bem, ironias do destino, do Pinto Ramalho. Na Faculdade de Direito de Lisboa, também entraram por lá dentro, com uma lista de nomes que não conseguiram encontrar ninguém. Mas, por exemplo, uma das coisas que fizeram foi, quando chegaram à sala do Conselho, do antigo Conselho Escolar, portanto, onde o Conselho de Escola reunia, a sala estava com a porta fechada, mas não há chave. E foi-lhes dito que a porta só estava no trinco. E aquela tropa era chefiada por um indivíduo do Ralis que tinha tirado as divisas. E que entrou por lá dentro e o que tentou fazer foi dar uma patada monumental na porta, partiu a porta abriu, foi bater num lustre que tinha pela parte de trás, partiu o lustre. E a raiva de não terem conseguido, então o que eles fizeram foi, quando saíram, como não tinham conseguido ali efetuar nenhuma detenção, viram cá fora 2 pessoas. Uma delas, a minha primeira mulher, mãe da minha filha Rita, a Natália, a outra foi uma camarada da altura, Laura, e disseram que estas estiveram também na manifestação no Ralis, quando foi do 11 de março e do ataque da aviação, alguns camaradas também recordaram, e pegaram nelas e encarceraram-nas. Já agora convém dizer que o Cardoso está aqui, protestou veementemente contra essa prisão e saltou para o caminhão e depois eles é que o atiraram de lá para fora e, portanto, levaram 2 camaradas nossas encarceradas desta forma. E, portanto, isto tratou-se de uma atuação destinada claramente a infundir o terror e a destruir o MRPP e depois, evidentemente, como já aqui foi dito, eliminar fisicamente os dirigentes do partido, à cabeça deles, em primeiro lugar, o camarada Almada. Já agora convém dizer que isto tudo se passa e no Parlamento houve uma única voz que levantou a questão. Foi o Dr. António Arnaud que, numa sessão do Parlamento, disse: eu quero saber porque é que o meu amigo Arnaldo Matos, que eu conheço desde os tempos de Coimbra, está preso. Gelou tudo, porque também os indivíduos do partido dele tinham aprovado isto, e ninguém deu resposta, evidentemente. O resto, tudo se calou na altura. Ou seja, na noite, no fim da noite de 28 de maio de 1975, o partido é objeto de um ataque violentíssimo, que lhe dá cabo das sedes todas, e que mete atrás das grades 432 pessoas. E o inimigo convenceu-se que tinha infligido o golpe de morte no MRPP. E nós chegamos ao 18 de julho de 1975, cerca de menos de 2 meses depois, e os presos estão todos cá fora, e mais do que isso. É que essa luta tem um desfecho muito mais amplo do que isso. É que essa luta representou a libertação dos presos políticos, mas representou também o princípio do fim do social-fascismo. Isto é, depois no 25 de novembro foi, digamos, a derrota formal. Mas a partir dali, nunca mais as coisas foram iguais. Como é que é possível que um pequeno partido, que tem 400 e tal dos seus membros metidos dentro, sujeito a um ataque desta natureza, consegue obter esta vitória? E eu acho que essa aqui é a questão importante. Os camaradas que foram presos, não foram presos por ser democratas. Como alguns, obviamente que escrevem livros, acham, alguns e algumas, acham. Não, as pessoas foram presas porque eram comunistas. Ou pelo menos o inimigo pensava que eles eram. E foi por essa razão que tratava-se de atacar os elementos do MRPP. Porque eram aqueles que, na madrugada do 25 de Abril, disseram às massas: atenção, isto não é a revolução. Isto não é a revolução. Isto são dois setores da classe dominante que estão aqui a degladiar e, portanto, não alimentem ilusões acerca disso. Fomos, como sabem, perseguidos, insultados,
atacados toda a manhã efetivo. Depois viu-se quem é que tinha afinal razão. Depois, pouco tempo depois, quando todos os partidos do poder, com o PCP à cabeça, incensavam o Spínola, nós denunciámos o Spínola como um fascista e um colonialista. Bom, fomos perseguidos, fomos presos, o Luta Polar apanhou multas em cima por dizer isso em julho e agosto. A partir do 28 de setembro, toda a gente passou a dizer, inclusivamente os gajos que nos apontavam à polícia e à tropa para sermos presos, os gajos do PCP, passaram a dizer que afinal o Spínola era um fascista e um colonialista. Já agora convém dizer também que em novembro de 74, o Governo Provisório, com a assinatura do Álvaro Barreirinhas Cunhal, aprovou a Lei da Requisição Civil, que é a mesma que ainda hoje está em vigor e que é tirada pelos governos e pelos patrões contra os trabalhadores quando eles estão em greve. E houve uma força política que se ergueu contra essa lei fascista, que, repito, ainda hoje está em vigor, e foi o MRPP. Depois veio, e agora isto tem aqui muita importância para o que se passa no caso do 28 de maio de 75, a partir de 75, o partido dirige a luta dos operários pela Semana das 40 Horas. E tem do outro lado da barricada os indivíduos do PCP a defenderem o Dia do Trabalho para a Nação. Com o Costa Martins, aviador e ministro, e a atacar todas as greves. É preciso dizer, a atacar todas as greves e os trabalhadores em greve como elementos da reação, agentes da CIA e mais uma série de coisas. E, portanto, o MRPP é o partido que é preciso abater, porque é aquele que não se consegue domar nem domesticar, é aquele que não aceita o pacto de MFA partido, é aquele que não se cala e é aquele que defende intransigentemente os interesses dos trabalhadores e não renega isso. E quando se chega, portanto, ao 28 de maio, aquilo que permite a um pequeno partido obter esta vitória são três coisas. Em primeiro lugar, uma linha política justa. Em segundo lugar, uma direção política correta, firme e corajosa, que se exerceu, como aliás os camaradas que me antecederam já referiram, de dentro para fora. E há uma luta dentro do partido ao nível da direção, onde é que a direção deve estar. E a posição que acaba por vingar é não. Há 5 membros do Comitê Central que estão presos, um está aqui com o Carlos Paisana, o outro está lá com o Carlos Santos, e o secretário-geral, o camarada Arnaldo Matos, está preso, é dentro da cadeia que continua a direção do partido. E, portanto, uma direção do partido que se exerce a partir de dentro, não só contra a luta, quanto à luta que se exerce lá dentro, mas também quanto à luta que se faz cá fora pela libertação, e que vimos aqui algumas imagens, e finalmente por uma coisa que é o fator decisivo desta vitória, que foi a ligação, como o camarada Camões referiu, a ligação da luta pela libertação dos antifascistas presos, a luta pela libertação do camarada Arnaldo Matos, com a luta pela Semana das 40 Horas. E a luta pela Semana das 40 Horas, convém recordar aqui, e para os mais novos referir, é uma luta que se trava com o MRPP a defender que deve ser aprovada a Semana das 40 Horas e imediatamente aplicada. E, portanto, é uma coisa inteiramente nova. Não se trata dos operários aprovarem moções num plenário a dizer que afirmam a sua vontade de votar pela Semana das 40 Horas. Não. Aprovam a Semana das 40 Horas e começam imediatamente a fazer o horário das 40 Horas. E, ao mesmo tempo que aprovam uma moção destas, aprovam moções sucessivamente a exigir a libertação do camarada Arnaldo Matos e de todos os outros presos. E a lista, eu trazia aqui para dar uma ideia aos camaradas, isto passa-se e são aprovadas moções na TAP, nos TLPs, nos CTTs, na SAPEC, no Hospital Júlio de Matos, na CTM, em Direito, os estudantes de Coimbra, os estudantes do Camões, na Cometna, na Timex, na MAG, na JOCAR, na FENEMAL, Fábrica Nacional de Munições e Armas Ligeiras, na Dialap, na EFASEC, na COMEL, só para dar aqui alguns exemplos. No caso dos TLPs, inclusivamente,
Há até um caso em que os trabalhadores aprovam uma moção da imposição da semana das 40 horas e da exigência da libertação do Conrado Almatos e dos demais presos e aprovam começar imediatamente uma manifestação a partir dali, da Andrade Corvo, e arrancam em manifestação para exigir exatamente estes pontos. Ora, o que é que isto determinou? O inimigo, que estava convencido que tinha metido o MRPP no bolso, a certa altura vê-se abraços com 4 centenas de militantes de aço a lutarem continuamente contra a repressão lá dentro, com uma luta denudada cá fora pela libertação, porque é preciso dizer que a seguir àquilo, aquelas imagens que viram aqui, tem depois um complemento, já agora convém dizer, há uma parte dos manifestantes que vai para dentro do Estádio Nacional, onde está a decorrer uma prova de atletismo. E está lá um energúmeno do PCP, fotógrafo chamado Eduardo Gageiro, que começa a tentar fotografar cada um dos camaradas que vem perseguido pela tropa. E, evidentemente, os camaradas trataram do assunto como se deve tratar dessas coisas e deram-lhe um justo corretivo. Alguns se lembrarão disso. Mas isto era assim. Quer dizer, lá dentro, os camaradas eram provocados continuamente, agredidos, impedidos de ter médico, etc, etc. E cá fora as manifestações eram corridas a tiro. E depois daquela manifestação da ali, foi tomada uma decisão, foi tomada lá dentro e foi transmitida cá para fora. E nós fomos, no dia seguinte, fomos ainda mais manifestantes do que estávamos na véspera. E, portanto, era esta capacidade de luta e de resistência e de não nos domam, não nos dobram, e quanto mais opressão, mais resistência, que acabou por, ligado à luta operária, acabou por mostrar esses indivíduos que estavam numa situação sem saída. É preciso dizer também aqui que, quando se dá a libertação do Coronel Almatos, o Coronel, aliás, numa sessão pública, um dia destes explicou exatamente como é que isso se passou. Portanto, o Coronel é evacuado para o Hospital Militar Principal na Estrela, porque está à morte. Tem um buraco deste tamanho no estômago, em virtude de ele sofrer de uma úlcera e com a greve da fome, e eles temem que ele morra dentro da prisão. E, portanto, é na altura que o tiram de Caxias e o colocam no Hospital Militar Principal. E depois, os elementos da Polícia Militar, que supostamente estavam ali de guarda, trataram do assunto e, como o Pará diz, fizeram-me sair. Portanto, ele no outro dia, comentando o que um jornalista dizia, então escapou-se, ou não, eu fui escapado, que é uma coisa diferente. Os camaradas do Regimento de Polícia Militar tiraram e libertaram, e depois, evidentemente, tornou-se absolutamente inevitável a libertação de todos os outros presos. E é preciso dizer que, na sequência disto, há mais 2 coisas também importantes de salientar. A primeira é que a vitória depois foi uma vitória que chegou ao ponto de a tropa ter sido obrigada, porque foi uma das condições que foi posta pelo partido, foi soltar as pessoas e conduzi-las em veículos militares a tempo delas irem ao comício do 18 de julho. Santa Dulce, exatamente. Mas eu também já lá vou isso. Mas a verdade é que os gajos tiveram, quer dizer, a tropa que saltou pelas janelas da Álvares Cabral, que entrou aos tiros na bica, que incendeu Coimbra, foi obrigada a pegar nas mesmas caminhonetes e a trazer as pessoas do MRPP da cadeia para fora, para o comício. E depois foi obrigada a restituir aquilo que tinha sacado das sedes. É claro que já não restituiu sequer 1/3 ou 1/4 do que tinha roubado. Por exemplo, da Associação de Amizade Portugal-China, tinha uma série de objetos de cultura, aquilo foi o saque, foi a pilhagem, e foi muito pouco foi recuperado. Agora, noutras sedes, por exemplo, os comandos tiveram de vir devolver o material, e, em alguns casos, como já não tinham, tiveram que ir comprar para o devolver. E, portanto, há alguns copiógrafos que foram, digamos, entre aspas, restituídos ao partido, depois de a tropa ter tido de os ir comprar, porque, provando-se que os tinham levado e tinham desaparecido, isto é, tinham sido rapinados, eles tiveram que arranjar uma maneira de devolver, foi ir comprar novos e devolvê-los.
Há uma coisa ainda que eu queria dar-vos conta, para mostrar como tudo isto tem uma sequência e tem uma lógica, é, quando chega ao 1º de maio de 1975, estão uma série de camaradas em Tires, presas. E o camarada Arnaldo Matos escreveu a essas camaradas uma carta, que o Edmundo fez o favor de me dar uma cópia, que diz isto e que mostra bem o que é o espírito do partido, com uma linha política correta, com uma direção firme e corajosa e com uma linha de massas. Diz: as valentes mulheres do nosso movimento encarceradas em Tires, Lisboa, 1 de maio de 1975. Não é apenas a mulher trabalhadora portuguesa, carregando nos ombros o fardo de séculos e séculos de exploração e humilhação, que renasce em vós e na vossa luta. É toda a classe operária que se revê orgulhosa no combate dos seus filhos, e é todo o povo que, através de vós, ergue a cabeça e caminha para o amanhã do novo dia. A bandeira vermelha de Ribeiro Santos está bem entregue nas vossas mãos. Nunca a deixareis cair. O povo e o partido libertar-vos-ão. Calorosas saudações comunistas, Arnaldo Matos. Depois, o pós-escrito diz: fiquei profundamente emocionado com a coragem e a determinação da vossa luta. Esforçar-me-ei por seguir o vosso exemplo. Por fim, também acho que há uma outra lição também a retirar. Portanto, primeira ideia fundamental: nós fomos perseguidos, presos, encarcerados, torturados, espancados, porque éramos comunistas, porque éramos marxistas-leninistas, porque defendíamos a revolução, não nos calávamos, porque defendíamos aquilo que era justo e não temíamos travar as batalhas. Não fomos presos por sermos democratas, não fomos presos por acaso, não fomos presos por obra de um louco, fomos presos por um plano meticulosamente aplicado, destinado a impor uma ditadura social fascista que esteve à beira de ser instaurada em Portugal. E fomos nós, e não foi o PS e o comício da Alameda, fomos nós que andámos a defender a liberdade, designadamente de expressão e de organização e de manifestação, vendendo luta polar, afixando cartazes, promovendo comícios, precisamente naquela altura. Mas é importante também assinalar que aqueles que tentaram liquidar o partido acabaram eles próprios por serem vítimas das ideias erradas que tinham defendido. E os principais responsáveis pelo ataque ao MRPP, ou seja, ao PCP, depois de ter andado a dar o sinal errado às massas de que se podia e devia atacar as sedes dos partidos políticos, foram eles próprios vítimas dessas práticas, sendo que tiveram várias sedes incendiadas, os seus membros cansados e espancados, como por exemplo em Famalicão, onde aliás, é preciso dizer, em Famalicão a sede deles foi completamente partida, foi incendiada, eles foram espancados, e o partido foi lá fazer um comício 3 dias depois. E teve uma sala completamente cheia, provando que, ao contrário também do que eles diziam, onde os social-fascistas não conseguiam atuar, os verdadeiros comunistas conseguiam. Mas, dizia eu, que em Famalicão tiveram a sede incendiada e o Cunhal esteve cercado em Alcobaça, tendo escapado por uma unha negra. Isto é, quem semeou ventos acabou por colher tempestade. E já agora, convém dizer, na sequência disto, que de facto esta vitória teve uma enorme importância de derrota da ditadura social-fascista que estava em formação, e quando se chega ao 25 de novembro, convém recordar que o PCP só não foi ilegalizado e o Cunhal preso porque o Melo Antunes lhe meteu a mão por baixo. Porque o PCP esteve por detrás de todas as movimentações do 25 de novembro e depois, quando viu que não tinha força para impor, pôs-se nas encolhas e
o golpe do 25 de novembro era uma espécie de filho para a incógnita. E o Cunhal foi-se refugiar na Embaixada da Checoslováquia, onde o partido soube que ele estava. E mais, e soube que o Melo Antunes, que é o grande responsável pelo PCP ter sobrevivido ao 25 de novembro, o Melo Antunes andava desesperado para falar com o Cunhal. E foi o partido que sabia onde é que estava o Cunhal e sabia das diligências que o Melo Antunes andava a fazer, que ligou para o Melo Antunes e disse: homem, não se esforce tanto, o Cunhal está na Embaixada da Checoslováquia, vai lá ter com ele para ir falar. Isto é só para dizer que a vitória que o partido obteve naquela altura foi uma vitória, de facto, dura, mas de um enormíssimo significado. E a grande reflexão, que sobretudo às pessoas do partido hoje se impõe, a todos nós, é saber se aquilo hoje acontecesse, nós estávamos em condições de fazer o mesmo que fizemos naquela altura. É porque não estamos tão longe desses tempos como alguns pensam. Nós hoje vivemos, de facto, sob um ataque da contra-revolução que está a destruir completamente todos os resquícios de direitos democráticos. Portanto, se os senhores e as senhoras pensam que é uma figura de estilo dizer que um dia destes a gente não consegue fazer uma coisa destas, ou que um dia destes os dirigentes do partido, ou os mais conhecidos pelo menos, são engavetados, os senhores estão muito enganados se pensam que isso é uma figura de estilo, porque nós estamos muito mais próximos disso do que alguns pensam. E o inimigo está hoje armado até aos dentes, designadamente com as novas tecnologias, que escuta tudo, intercepta tudo, recolhe tudo, e portanto o grande problema, também a grande lição que há a retirar aqui, é o que é que nós devemos fazer pegando naquela experiência. E o que nós temos que fazer naquela experiência é aprender que se um partido tem uma linha justa, tem uma direção política correta e se sabe ligar às massas, por mais pequenos que sejam, e por mais violentos, e por mais reacionários, e por mais aparentemente assustadores ataques de que seja vítima, ele acabará por sair vitorioso. E portanto a palavra de ordem que a Dulce disse que gritou, que agora já não grita, devia gritar, ainda vai gritar outra vez, seguramente está ali, exprimir exatamente esta disposição de luta contra tudo e contra todos. Cada um de nós ser um soldado ativo da Revolução, mesmo que esteja sozinho, mesmo que o isolem numa cela, ele continua a defender a causa da Revolução até ao fim. Tal como o camarada Ribeiro Santos. E esse exemplo, que aliás o camarada Almates cita na carta que escreveu às camaradas presas em Tires, é muito importante. Porque o Ribeiro Santos era de facto uma pessoa de uma enorme simpatia pessoal, uma pessoa com uma enorme capacidade pedagógica e de argumentação. E era, simultaneamente, uma pessoa de uma inquebrantável firmeza nos princípios. E quando os social-fascistas do PCP trouxeram os espíritos para dentro do anfiteatro em Económicas, porque foi assim que o camarada foi assassinado, nós descobrimos um bufo que lá estava dentro. Havia um mítico contra a repressão, no dia 12 de outubro de 1972, e descobrimos um bufo que lá estava, e maniatámos-lo, pusemos-lhe um saco na cabeça para ele não poder identificar, e estávamos a discutir o que é que havíamos de fazer ao bufo, quando os indivíduos da associação afetos ao PCP, o que trataram de fazer foi ir junto do diretor da faculdade, do Instituto, para telefonar para a PIDE, para a PIDE vir dizer se o PIDE era PIDE ou não. É evidente que o que os PIDEs fizeram foi mandar dois assassinos, que vieram de armas já prontas a disparar, porque tinham balas na câmara e estavam desengatilhadas, e o que fizeram foi entrar no anfiteatro, obviamente destinados a fazer o mesmo que nos queriam fazer em 28 de maio de 1975. E nós atirámos a eles. O primeiro camarada a atirar-se foi o Ribeiro Santos. E foi por isso que ele ficou lá. E foi por isso que nós dissemos que o fascismo puxou o gatilho, mas o revisionismo apertou o alvo. O camarada Ribeiro Santos é um exemplo luminoso para nós, exatamente uma pessoa que é capaz de sacrificar a própria vida em defesa
da classe operária, em defesa do povo. E foi exatamente isso que ele fez. E, portanto, eu acho que essa é a grande reflexão que se deve fazer hoje, é que, para vencer, o que é necessário é ter uma linha correta, é ter quadros e, sobretudo, dirigentes dispostos a tudo para servir o povo, e é saber nos ligar às massas. E um partido que sabe fazer isso é absolutamente invencível. E eu queria terminar com um apelo a todos os que aqui estão dentro, quer os que hoje militam ativamente no partido, quer os que se afastaram, e mesmo até aqueles que porventura tenham outras preferências partidárias, mas que se orgulham e não enjeitam este passado. Porque é muito importante salientar isso. Nós devemos ser todos orgulhosos deste combate. E orgulhosos deste combate por aquilo exatamente que ele representa. Nós não somos como o Durão Barroso, que fez um porra muito oportuno, que no currículo vitae que apresentou na União Europeia coloca como início da sua carreira a sua brilhante militância no PSD. Nós somos orgulhosos desta experiência exatamente por aquilo que ela representa. Cada um dos camaradas que esteve lá dentro ou que esteve cá fora a batalhar participou num processo que foi um processo de enorme importância política. Porque, como já aqui foi dito, já agora, e termino com isso, se esta batalha não é travada, e não é travada vitoriosamente, nós não estávamos cá. Vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Se o 25 de novembro tem podido desenvolver-se com a força que o PCP julgava e o golpe tem saído vitorioso, algum dos camaradas tem ilusões de que não passava sequer desse dia? Não passávamos não. E por outro lado, esta guerra também permitiu uma coisa, é que as 40 horas que hoje, apesar das leis da Troika e das medidas todas para pôr os operários a trabalhar mais e a receber menos, apesar de tudo, ainda estão formalmente consagradas, foram conquistadas foi nesta altura, com um pequeno partido como o MRPP à cabeça e lutando contra toda a oposição, designadamente, do partido que se dizia dos trabalhadores. Os princípios são aquilo que é mais importante neste momento e é o exemplo que nos vem da direção, porque, de facto, como foi aqui dito também, e esta carta do camarada Arnaldo Matos é disso um exemplo, o aliar de uma enorme humildade, ao mesmo tempo com uma enorme firmeza. Eu recordo que até na altura, quando os camaradas iniciaram a greve da fome, a certa altura, os tipos começaram a tentar enfiar a comida à força, a tentarem quebrar. E reparem, é uma greve da fome que durou 17 ou 18 dias, com 400 e tal pessoas, sem um furo. Sem um furo. Qual é o partido que se pode orgulhar disto? Acho que nós estamos todos, somos todos a Uma das coisas que eles começaram a fazer foi empurrar a comida. E havia um dos presos cuja cela ficava exatamente por cima da porta de entrada de Caxias. Esse podia assistir às manifestações. Os outros que estavam para o lado contrário só ouviam as rajadas de metralhadora. E então perguntou, mas então agora o que é que eu faço? E o camarada sabia que por baixo à entrada estava precisamente um esbirro de serviço. Nem que dizer, tirem-se imediatamente direito à cabeça do carcereiro que está aí embaixo. Foi o que ele fez. Eles, quando ouviram a ordem, vieram a correr para tentar impedir ainda aquela reação, mas já não conseguiram, e que foi tudo por ali abaixo. E esta firmeza de não torcer nem quebrar sobre coisa nenhuma, eu acho que é um enorme exemplo com que todos nós aprendemos. E é um apelo que eu faço, é que, por um lado, no dia 18 de julho, nós possamos ser ainda muitos mais do que aqueles que estejamos aqui, e, por outro lado, que aprendamos com esta experiência, porque ela é de uma enorme utilidade para os tempos que correm. Nós temos uma contra-revolução em curso, os direitos democráticos mais básicos, formalmente proclamados, estão todos os dias a ser
espezinhada. E a Troika não foi apenas uma ditadura financeira, foi também uma ditadura laboral, social e política. E hoje, se um operário ou um trabalhador quer ter um direito, tem de se bater de luta duramente por ele. E por isso, esta experiência é hoje mais atual do que nunca. Viva o partido!